A Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Vamos ler do verso 9 ao verso 11. Ezequiel, capítulo 36, do verso 9 ao verso 11. A palavra de Deus diz: porque eis que estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, toda. As cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-ei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora. Sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez, de estarmos reunidos em tua casa e podermos ouvir a tua voz. Esse é o nosso grande interesse nesse momento, ouvir a voz do Senhor, não os homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra que sai da tua boca, que alimenta, que é vida para as nossas vidas, Pai. Fala ao nosso coração, preenche as nossas necessidades, Pai. Eu te peço, entregando a minha vida ao Senhor e clamando agora pela unção do Espírito Santo, que ela esteja sobre mim para que eu seja um instrumento em tuas mãos e a palavra cumpra os teus propósitos em cada coração. É o que eu te peço, orando com eles em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do profeta Ezequiel fala a respeito de restauração. Restauração de um povo que havia pecado contra Deus, de um povo que havia se afastado dos princípios da palavra de Deus. Um povo que, durante a sua trajetória, muitas vezes esqueceu dos benefícios que recebeu do Senhor. E por causa disso, teve juízo, teve consequência, passou por dificuldades, por muitos problemas. Mas a palavra de Deus vem ao profeta e o Senhor traz uma promessa de restauração. Isso chama sempre a minha atenção na Bíblia, irmãos. Saber que o nosso Deus é um Deus de restauração, que a alegria de Deus é a recuperação, é a restauração do ser humano. E isso se manifesta desde o Éden. Se você pensar comigo no Éden, quando o homem, criado por Deus de maneira perfeita, colocado num lugar perfeito, dando a ele todas as condições de viver uma vida perfeita, mas esse homem resolve se rebelar contra Deus e pecar. Veja, desde o início, Deus mostra que a sua alegria é restaurar. Podia Deus ter abandonado esse homem pecador, ingrato que é o homem, que recebe tantos benefícios, mas que dá em paga uma traição, abandona o Senhor e se volta contra ele. Mas isto mostra que Deus está disposto a restaurar, porque é Deus quem busca reconciliar-se com o homem através de Jesus Cristo. É de Deus a iniciativa de salvação, não é do homem, mas é do Senhor a iniciativa de buscar e salvar o perdido, como diz a Bíblia a respeito de Jesus, mostrando que a verdadeira alegria é a restauração, não a queda, não a destruição. O homem, ele cai, mas Deus quer levantá-lo. O homem peca, mas Deus deseja restaurá-lo. E aqui vemos isto se aplicando também ao povo de Deus. Então, amados, a alegria de Deus é reerguer aquele que caiu e não pisar em cima, entende? E não afundá-lo ainda mais. Então, sempre o desejo de Deus é a recuperação. Nem sempre isso acontece porque também cabe ao homem ter o desejo de ser recuperado, ter a disposição de ser restaurado e também se voltar para Deus em resposta
ao amor oferecido. O homem pode simplesmente recusar esse amor, mas o desejo de Deus é que ele o receba e seja por ele restaurado. E o que diz o texto aqui, que nós acabamos de ler, especialmente o versículo 11, é que Deus não apenas iria restaurar Israel, mas o que o texto está dizendo no verso 11 é: multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos. Agora olha só, faloisei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Veja, Deus não está dizendo apenas que vai restaurar, mas está dizendo que vai fazer bem a eles, mais do que até faria antes. Então, quando o Senhor restaura, não só restaura, mas ainda faz mais do que antes. Ainda abençoa de uma maneira ainda mais profunda do que anteriormente. E isso se aplica ao povo de Deus. E aqui é preciso fazer esse parêntese, porque para o ímpio, para aquele que vive na prática do pecado, e a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, o ímpio que vive na prática do pecado, o que ele pode esperar não é que o seu estado seja melhor do que antes. Porque se nada fizer em relação à sua prática, o que o espera, segundo a Bíblia, é um outro abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um pecado chama um outro pecado maior ainda. Um erro chama um outro erro ainda maior. Esta é a situação daquele que vive na prática do pecado. Mas para aquele que é nascido de Deus, a Bíblia diz que Deus deseja restaurá-lo. Se por acaso, se porventura, este de alguma forma cair, o desejo e a alegria e o prazer de Deus é levantá-lo. Um verdadeiro filho de Deus, a Bíblia diz, se levanta após as quedas. Leia comigo o livro do profeta Miqueias, no capítulo 7. Tem meia hora para você achar Miqueias na Bíblia. No versículo 8, Miqueias capítulo 7, versículo 8, está escrito assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Entende isso, irmão? Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará, é o que diz a palavra de Deus. Isso se aplica ao verdadeiro Filho de Deus, aquele que é povo de Deus. O desejo de Deus é restaurá-lo e fazer com que ele se torne ainda melhor do que era antes. E o que Deus está dizendo através de Ezequiel é esta verdade: a bênção que ele tem ainda é maior do que aquela que um dia foi concedida. É a promessa do versículo 11 que nós lemos aqui. Será que é possível algo assim? Porque para Israel haviam tantas promessas maravilhosas. O próprio surgimento desse povo é o resultado de uma promessa. A terra que eles passaram a habitar, Canaã, a terra que mana leite e mel, era uma promessa. Eles desfrutaram disso tudo. Eles foram sustentados no deserto. Eles venceram seus inimigos na tomada da terra, se estabeleceram naquele lugar abençoado e ali cresceram como um povo, mas mesmo assim se revoltaram contra o Senhor. Uma terra boa. E aquele primeiro estado deles era um estado muito bom, de se estabelecerem numa terra maravilhosa e ali prosperarem como prosperaram por muitos anos, e estavam também com a plena convicção de que o Senhor os conduzia até ali. Tudo isso era a realidade daquelas pessoas. E nós, irmãos, que somos hoje povo de Deus, qual era o nosso primeiro estado? Logo que nos convertemos, logo que entregamos nosso coração para o Senhor, nós tínhamos plena consciência do perdão que recebemos,
Eu não sei como foi o início da sua conversão, mas no início da minha conversão eu chorava muito, irmãos. Eu sempre tinha aquele confronto com a palavra de Deus e chorava, algumas vezes de tristeza, outras vezes de alegria, por ver o quanto Deus havia me perdoado e o quanto Deus queria ainda transformar a minha vida. Todos aqueles que se convertem genuinamente passam por essa experiência. E você pode lembrar muito bem a consciência que você tinha do pecado, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz, te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mostrou que você era um pecador que foi perdoado, que foi restaurado. Isso criou em teu coração um constrangimento. Como a Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange, porque Ele nos amou com a gente ainda sendo pecadores. Então, esse constrangimento do início da conversão, de não querer pecar contra aquele que você sabe te salvou de graça, de uma maneira que você não se via como merecedor, e constantemente no início da conversão, nós tínhamos constantes e repetidas vitórias contra as tentações, contra as inclinações da carne. Por quê? Porque estávamos cheios da presença do Espírito Santo, nos convencendo do pecado. E isso era a realidade daqueles primeiros dias de conversão, pelo menos quando há uma conversão genuína, porque hoje em dia já não se consegue mais distinguir. As pessoas imaginam que conversão é entrar para a igreja e passar a frequentar alguns cultos. Já se desvaloriza a experiência com o Espírito Santo, de convencimento do pecado, do toque profundo de Deus no coração da pessoa. Então eu estou falando daqueles que foram tocados por Deus. No início da conversão, tinham alegria na oração, não faltava um culto, irmãos. Era assim com você? Ou você já se converteu nessa época moderna que a gente vê uma vez por semana e está satisfeito? Já é assim contigo? Na minha época não era assim, porque a conversão era algo tão profundo, a convicção, a alegria, que ninguém precisava mandar eu para a igreja. Eu é que queria mais. Eu é que queria dizer, pastor, não pode ter outro culto na semana, não? Não pode ter mais um no domingo? Não posso ter mais uma oportunidade de estar ouvindo a palavra? Porque havia uma alegria, uma motivação na comunhão, no prazer de estar com os irmãos. Não tinha prazer em estar no mundo, não tinha prazer em conhecer as pessoas no mundo, no prédio, no trabalho. O prazer era chegar o dia da igreja e estar com os irmãos, estar com eles, conversar com eles, ter relacionamento com eles. Era assim no início da conversão. Muito zelo, muito serviço, voluntário. Ninguém precisava mandar, era oferecido para fazer qualquer coisa. Assim era o tempo do início. E sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Abra comigo em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. A palavra de Deus está dizendo para nós: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que Deus está nos dizendo, lembra onde caiu, lembra onde tudo isso se perdeu, lembra onde você deixou de ser o que você era, lembra onde mudou, lembra que dia que na tua vida você caiu a ponto de não ser mais o que você um dia foi. E o cair aqui, amados, não se refere apenas ao pecado. Quando falamos em cair, pensamos em pecado, talvez eu não pequei, não traí ninguém, não roubei, não matei, não fiz nada. Mas você caiu, porque você não é mais o que você era antes. Porque você não é mais aquilo que um dia você foi. E isso já foi muito bom na sua vida, no início da conversão. E Deus deseja que isso seja restaurado e restaurado completamente.
E veja o que diz o versículo 11 que a gente leu lá no início. Vou fazer com que você se torne melhor do que outrora, porque eu vou tratar você ainda melhor do que um dia já tratei. Olha a promessa de Deus, irmãos. Se foi bom no início da sua conversão, eu quero dizer para você, Deus agora quer que seja melhor. Amém? Parece que a gente se conforma com esse saudosismo e diz, era tão bom naquele tempo. Quando eu me converti era tão bom, eu era assim, eu era frequente, eu orava, eu jejuava, eu fazia, eu evangelizava, eu falava de Jesus para todo mundo, eu fazia tudo na igreja. Mas passou. Não passou não. Amém, irmãos? O que a Bíblia diz é que Deus quer restaurar você e te fazer melhor do que antes, e te tratar melhor do que antes. Mas depende de você querer. Porque em Apocalipse 2,5 nós lemos aqui Jesus nos dizendo, lembra onde foi que você caiu e volta à prática das primeiras obras. Pensa no que está dizendo Jesus. Lembra de onde você caiu e volta a praticar. Ele não está dizendo assim, lembra e se arrepende, que aí eu mexo tudo para você voltar a fazer. Ele não está dizendo, lembra e se arrepende, aí eu transformo você para você voltar a fazer. Não. Ele está dizendo, lembra e passa a fazer. Entende isso? Lembra-te de onde caíste e volta à prática. Volta a fazer. Arrepende-te. É o chamado do Senhor. E o que tem para ser melhor, ainda pode melhorar, irmãos. Não terminou o que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Se um dia foi bom, pode ser muito melhor. Você crê nisso? Se você já foi um crente excelente, você ainda pode ser mais excelente ainda. Sabe por que eu creio nisso? Porque a obra de Deus em nós não acaba. Nunca, irmãos. Você nunca chegará a ser tão bom que não tenha algo para ser melhorado. Nunca você, nem eu, nem ninguém chegaremos a um patamar de tal perfeição que não tenha como melhorar. Quando você estiver velhinho, já 90 anos, quer chegar lá? Você vai ser um crente ainda em transformação. Ainda vai ter coisas para Deus fazer na sua vida e te melhorar um pouquinho mais. Então eu creio na promessa de Deus no versículo 11 que nós lemos. A minha fé era boa, vai ser melhor. Eu era dedicado, eu vou ser mais dedicado ainda. Eu tinha um conhecimento de Deus, eu vou ter mais. Não diz a Bíblia lá em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer? A Bíblia não diz, faça um curso de teologia e pronto, acabou, já conhece tudo sobre Deus. A Bíblia diz que eu conheço, mas eu continuo prosseguindo em conhecê-lo. E quanto mais eu quero conhecê-lo, mais ele se revela a mim. Então o meu amor vai ser mais constante. A minha dedicação vai ser mais profunda. Eu vou ser mais paciente. Eu serei mais santo. Alguém aqui já é santo o suficiente? Que possa dizer, não, Senhor, está bom de santidade, senão eu vou para o céu daqui a pouco, eu sou arrebatado igual a Enoque. Tem alguém aqui que está bom de santidade? Não. Tem que ser muito mais santo. Você é santo, sabia que você é santo? Você é santo, mas tem que ser muito mais santo. Mais, muito mais. Isso é o que a gente tem que querer mais. Mas hoje eu lembro dos crentes atuais que querem mais. Já viu? Tem música, eu quero mais de Deus. Quero mais, mas é dinheiro, entendeu? O que eles estão querendo. Quer mais bênção, quer mais carro, quer mais casa, quer... Alguns querem até mais mulher, sabia? Irmãos, quer mais, eu quero mais. Você quer mais o quê, meu irmão? Você quer ser mais santo? Isso quase ninguém quer. Mas o que Deus quer fazer ao te transformar e tornar você melhor do que antes, é fazer isso, você mais santo. Você orava muito, Ele quer que você ore mais. Quem já orou bastante aqui? Alguém? Já orei o suficiente. Não, Senhor, já orei tudo que tinha para orar. Já li a Bíblia de trás para frente para trás, umas 5 vezes. Então morre. Está pronto? Então morre, some. Deixa oxigênio sobrar na terra. Está gastando o oxigênio da gente aqui.
Não, tem muita coisa ainda para você melhorar, para eu melhorar, para todos nós melhorar. Ah, eu já sou muito usado por Deus, já faço muita coisa na igreja. Dá para fazer mais. Dá ou não dá, irmão? Ninguém aqui faz o suficiente. Nenhum de nós pode botar a cabeça no travesseiro e dizer, eu fiz o suficiente. Eu não acredito nisso. Há sempre o que melhorar. Há sempre o que fazer mais. Há sempre o que se dedicar mais. Nós é que temos uma visão errada sobre nós. Como eu tenho insistido a dizer para você nas últimas mensagens, ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar. Antes pense com moderação. Se mancômetro. Você não é o último brigadeiro do prato. Tá bom assim? Se manca. Não é suficiente. Não é o bastante. Deus quer te fazer melhor do que antes. Quer te tratar melhor. Ele disse no versículo 11, eu vou tratar vocês ainda melhor. Dá para ser melhor tratado por Deus ainda, irmãos? Dá ainda. Por que que dá? Porque eu também vou ser melhor. Vou ser melhor. E é isso que ele está desejando para a igreja. E a verdade, irmãos, é que a Bíblia diz para a gente, abra aí em Provérbios 4:18. Veja, não é o bastante. Provérbios 4:18. Eu cito muitas vezes esse versículo, vamos lê-lo agora. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ela brilha mais e mais. E esse dia perfeito não chegou ainda. E ainda não vai chegar. Só quando você com o Senhor se encontrar. Está entendendo isso? Mas enquanto não chega esse dia, você brilha mais e mais. Amém? Ou você é um vagalume? Acende, apaga. Acende, a crente vagalume, é? Um dia está alegre, um dia está triste. Um dia está animado, um dia está desanimado. Um dia está cheio de luz, outro dia está cheio de treva. Não! Brilha mais e mais. Porque Deus quer restaurar você. E fazer você se tornar melhor do que um dia você já foi, quando no início da sua conversão. E como é que eu faço, pastor, para desfrutar disso? Veja, Deus quer isso, irmãos. Deus quer. Ah, eu pequei. Eu fiz coisas erradas. Eu me afastei. Sempre dá tempo para voltar. Sempre. Lembra-te de onde caíste e volta às práticas das primeiras obras. Arrepende-te, diz o Senhor. Então, como vou desfrutar? É só voltar. A fé em Jesus. A fé simples, irmãos. Sabe qual é o problema? A fé hoje está muito complicada. A fé hoje está muito teológica. Tem muita explicação sobre a fé. Tem muita teologia sobre a fé. A fé é a fé da simplicidade. Eu creio em Jesus. É o meu Senhor, é o meu Salvador. Volta para a geração vida, volta. Talvez você esteja precisando voltar para a geração vida. A gente se acha muito no nível da teologia, do seminário, né? Eu estou aqui discutindo doutrinas e coisas maravilhosas, mas eu preciso da fé simples, que as crianças têm lá em cima. Da fé que faz você cantar Sou uma florzinha de Jesus. Amém? Da fé que faz você cantar O Senhor lava o meu pezinho. Lava as minhas mãos, lava o meu coração. É só isso. Uma fé simples. Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Eu acredito nele. Eu creio nele. Creio que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. É essa fé que é necessária. Sem ela, é impossível agradar a Deus. É simplesmente crer e confiar. E com isso, abandonar os pecados que te separam de Deus. Porque quando você crê mesmo em Jesus, essa crença incomoda o teu coração.
Quando você crê de verdade que Ele existe, que Ele é real, como uma criança crê. Por quê? Pensa comigo, por que Jesus um dia disse que a gente precisava recebê-lo como uma criança recebe? Porque a criança acredita. E pode ser até enganada por causa disso. Porque ela acredita. Quando você promete a uma criança que você vai dar para ela uma bicicleta, diz assim, no fim do ano eu vou te dar uma bicicleta. Ela passa o ano inteiro acreditando que no fim do ano você vai dar uma bicicleta a ela. Nenhum momento ela duvida disso. Nenhum momento a criança desconfia que você pode perder o emprego, que você pode não ter o dinheiro, que você pode estar brincando com ela. Ela simplesmente acredita. Se nós acreditarmos em Jesus, só isso, nós não vamos querer pecar contra Ele. Nós não vamos querer desagradá-lo. Se amamos, guardamos os seus mandamentos, como Ele mesmo nos ensinou. Então, o que fazer para voltar? É só voltar. É abandonar o pecado, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. É ser mais sério no seu relacionamento com Deus. A gente está vivendo uma época tão complicada na igreja, irmãos. É tanta brincadeira de crente, é tanto faz de conta evangélico, entende? Isso não leva ninguém para perto de Deus. O que leva você para perto de Deus é acreditar nele. E a gente está precisando ter uma fé mais séria, com menos brincadeira, com mais conteúdo, com mais coração, com menos teologia talvez, mas com mais intimidade. É isso que está realmente faltando para você voltar a ser o que você era e se tornar ainda melhor, mais comunhão com Cristo. Quem tem comunhão com Cristo ama ter comunhão com a igreja. Eu nunca vou entender os desigrejados, irmãos. Isso não entra no meu coração. Eu amo a Jesus, mas não quero a igreja. Isso é mentira do diabo. É o diabo que está usando, enganando estas pessoas. Quem ama Jesus, ama a igreja. Ama a comunhão. Eu como posso ter comunhão com Deus que eu não vejo, se não tenho comunhão com meu irmão que eu vejo? A Bíblia questiona isso. Quando você ama Jesus e quer ter comunhão com Ele, você quer ter comunhão com a igreja. Não que a igreja seja o lugar da perfeição, porque se for, sai dela, tá? Que você está estragando. Entendeu isso? Se você achar a igreja perfeita, não entra para não contaminar, tá bom? Vamos combinar isso? Não existe, mas é o povo de Deus. É o lugar da comunhão dos santos. Deus nos chama de santos. Eu prefiro ficar com Deus. Amém? Deus nos chama de santos. Eu quero olhar para você e quero ver um santo. Eu quero que você olhe para mim e veja um santo. Porque assim Deus nos chama. E é isso que nós devemos ser. Mais comunhão, mais empenho para crescer, para conhecer, para viver a fé cristã. E aí, irmão, não vai se limitar ao que Deus fez quando você se converteu. Você se tornará ainda melhor. Sabe por que eu creio nisso? Porque no plano de Deus, o final da história, ele é sempre melhor. Todos os planos de Deus, você precisa aguardar o final da história. O durante, às vezes, é complicado. Você lembra da vida de José, como foi? Quem olhava para a vida de José no início dizia, coitado desse jovem, olha só o que fizeram com ele, não vale nada, não vai dar em nada, não vai ser ninguém na vida. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos, trabalhou como escravo na casa de Potifar, foi acusado de assédio, foi preso injustamente, experimentou a cadeia, não vai dar em nada esse garoto. Talento perdido aí, está no lixo. Nunca vai ser ninguém na vida, José. Espera o final da história. A história não acabou. Amém? Eu quero crer na sua vida. Quem crê em Deus tem que acreditar na vida do irmão também. Eu quero crer que o final da sua história ainda não acabou. Que você ainda pode se tornar melhor do que antes. Que Deus ainda pode te fazer melhor ainda. Entende?
Ainda não acabou o filme da sua vida. Ainda não acabou, ainda podem acontecer muitas coisas melhores. Se volte para Deus e Ele se compadecerá de você. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor te segura pela mão. Promessa de Deus, promessa do Senhor. O final é sempre melhor. O final é sempre melhor. Os judeus receberam a lei. No final da história, a igreja recebeu o Evangelho. É sempre melhor o que Deus tem para fazer no final, irmãos. Você lembra da história de Jó? Como foi terrível o início dela? Como foi de sofrimento, de perda de tudo que alguém podia perder. Mas você lembra o final da história de Jó? Eu vou ler contigo só o versículo 12 do capítulo 42. Jó, capítulo 42, versículo número 12. Veja só o que está escrito aqui. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. O Senhor abençoou o último estado mais do que o primeiro. Como é o primeiro estado de Jó? Vai lá ler o livro de Jó no seu início, e a Bíblia diz lá, Deus testemunhando, não há um homem justo como Jó sobre a face da terra. Não há ninguém melhor do que Jó. Como é que ainda pode melhorar o que já é tão bom? Pode, para Deus pode. Entendeu isso? O último estado foi melhor do que o primeiro, diz a Bíblia. Porque ainda há o que melhorar. Jó mesmo confessa aqui no capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se só de ouvir ele já era o melhor, imagina agora que ele viu. Imagina agora que ele teve a experiência. Como ele vai ser melhor ainda, irmão? Assim Deus quer na sua vida, na minha. Não basta o que já aconteceu. Tem que melhorar, irmão. Mas sabe o que está acontecendo com a igreja? A igreja que eu digo, a igreja, não é a nossa ou a outra, é a igreja de Jesus. Ela está piorando. A qualidade das pessoas, dos que se dizem crentes, está piorando. E é um anúncio do que o Senhor já tinha dito. Quando ele voltar, encontrará ainda fé na terra. Ainda vai encontrar alguém que crê quando ele voltar. Tudo nos empurra para não crer. Mas a palavra de Deus continua me dizendo, Ele vai me fazer melhor do que antes. Ele vai me fazer melhor do que antes, e o primeiro estado não será melhor do que o último estado. O último estado seu vai ser melhor se você se arrepender e se voltar para Deus. Se você voltar à prática das primeiras obras. Aí, amado, a responsabilidade nessa hora é nossa. Todas as condições o Senhor está nos dando. Você ainda não morreu, amém? Você ainda pode mudar. Você ainda pode ser levantado por Deus. Você ainda pode ser uma bênção na obra de Deus. Você ainda pode ser usado por Deus. Você ainda não morreu. Está vendo isso, irmão? Está entendendo isso? Você não morreu ainda, só se você já morreu para você mesmo. Mas para Deus você ainda pode ser usado. Ainda pode ser um instrumento. Que Deus levante aqui assim pessoas que creem no Senhor. Que quando Ele voltar ainda encontre fé no nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero orar junto com você nesse momento. Pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Porque o Senhor nos chama para uma mudança. O Senhor nos chama para uma decisão. Lembrar aonde caímos. Lembrar o que deu errado. Qual o motivo da queda? Qual o motivo do afastamento? Foi algo que alguém me disse? Foi algo que alguém me fez? Foi algo que eu não entendi? Por que caí? Por que parei? Por que deixei?
porque me separei de Deus, porque o pecado aumentou. Volta, volta, é o que diz o Senhor. Eu quero orar por você. Você que está precisando de uma restauração essa manhã. Uma restauração espiritual. Uma restauração na sua vida espiritual. Sai do seu lugar, vem aqui à frente orar junto comigo. Eu quero orar junto com você. Porque eu creio que Deus é poderoso para tornar o teu último estado melhor do que o primeiro. Eu creio que Deus é poderoso para transformar a sua vida de uma maneira tal que você hoje seja melhor do que um dia você já foi para Deus. Que você hoje seja um crente melhor do que um dia você já foi em qualquer igreja. Eu creio que Deus pode fazer isso. Se você voltar, se você se arrepender, se você voltar a praticar, se você voltar a se mexer. Não espere Deus fazer para você fazer. Faça e Deus fará. Se mexa e Deus abençoará. Realize e o Senhor colocará a mão em cima e aprovará e abençoará. Volta à prática das primeiras obras. Volta. É a palavra do Senhor para você. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te buscamos essa manhã por uma restauração, Senhor. Por uma restauração de fé, de atitude, de comportamento, Pai. Por uma atitude, ó Deus, contra o pecado, uma atitude contra aquilo que nos separa do Senhor, seja isso o que for. Mostra-nos agora, Pai, aonde caímos, traz isso à nossa lembrança, traz isso à nossa memória. Quem foi? Por quê? Aonde nós fomos derrubados, Pai. E levanta, meus irmãos, essa manhã, Senhor. Levanta cada um dos teus filhos que te busca com integridade de coração, com disposição de receber do Senhor uma mudança, Pai. E eu creio que essa mudança é possível, meu Deus. Eu creio que é possível. O Senhor ainda vai encontrar alguns com fé. Que sejamos nós, Senhor. Que nada possa nos abalar, que nada possa nos derrubar, porque enquanto estivermos caídos, o Senhor quer nos levantar, mas eu tenho que querer levantar. Coloca no coração dos meus irmãos esse desejo de se levantar, esse desejo, Pai, esse desejo de ficar de pé, de ser um instrumento do Senhor, de ser usado pelo Senhor. Abençoa meus irmãos aqui, Pai, eu te peço, pelo poder do Espírito Santo. Toca nos corações, livra-nos do pecado, do erro, do engano, Senhor. Livra-nos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, da fé simples que um dia já tivemos no Senhor. Traz-nos de volta, Deus, para a geração vida, Senhor. Gera essa vida em nós, essa fé genuína, que apenas e simplesmente crê. É o que eu te peço, meu Deus, abençoando meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus sustente você, que Deus levante você e restaure completamente a sua vida espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.